Finanças. Para muita gente, essa palavra já dá um arrepio, né? Parece algo super complicado. Mas a verdade é que, no fundo, tudo se baseia em algumas ferramentas bem simples. E é isso que a gente vai fazer aqui: desvendar juntos esses conceitos que estão por trás de tudo no nosso mundo financeiro, desde aquela decisão de comprar algo parcelado até as grandes jogadas do mercado. Pra gente começar, que tal um dilema? Uma pergunta que parece boba, mas que, olha, ela diz muito sobre como a gente pensa em dinheiro. Imagina só, alguém oferece R$ 100 agora, na sua mão, ou R$ 200, o dobro, mas só daqui a 10 anos. E aí, o que fazer? Parece fácil, mas pense bem. A resposta para essa pergunta é basicamente a base de tudo em finanças. Então, qual é a resposta certa? Surpreendentemente, não é tão óbvio assim. E tudo depende de um conceito fundamental: o valor do dinheiro no tempo. A ideia é bem simples, na verdade. R$ 1 hoje vale mais do que R$ 1 amanhã. E por quê? Ora, porque o dinheiro que a gente tem hoje pode ser investido para render juros, ou seja, ele pode crescer com o tempo. E para conseguir comparar dinheiro em épocas diferentes, os economistas usam uma ferramenta poderosíssima chamada valor presente. Pense nela como se fosse uma máquina do tempo financeira. Ela nos ajuda a calcular quanto dinheiro precisaríamos ter hoje, investido a uma certa taxa de juros, para alcançar um valor específico lá no futuro. É o único jeito de colocar o hoje e o amanhã na mesma balança. Beleza, então vamos voltar para o nosso dilema. Quanto valem hoje aqueles R$ 200 do futuro? A tabela aqui mostra o segredo. Tudo, absolutamente tudo, depende da taxa de juros. Pense assim: se a gente conseguisse um investimento que rende 5% ao ano, a gente precisaria de R$ 123 hoje para ter aqueles 200 em 10 anos. Agora, se a taxa de juros for maior, tipo 8%, a gente precisaria de menos grana hoje, só R$ 93 para chegar no mesmo lugar. É como se a taxa de juros fosse o acelerador do crescimento do dinheiro. E aqui está o pulo do gato. Olha só que interessante. Com uma taxa de juros de 5%, aqueles R$ 200 do futuro valem hoje R$ 123. Ou seja, vale mais a pena esperar. Mas, se a taxa for de 8%, o valor presente cai para apenas R$ 93. Aí os R$ 100 de hoje são a melhor pedida. Uma pequena mudança na taxa de juros muda completamente a decisão correta. Isso mostra como o cenário econômico é crucial para as nossas escolhas. E esse poder que o dinheiro tem de crescer com o tempo nos leva a um dos conceitos mais espetaculares das finanças, algo que muitos chamam de mágico: a composição, os famosos juros compostos. Diz a lenda que o próprio Albert Einstein chamou os juros compostos de a força mais poderosa do universo. E não é exagero. É uma força de crescimento que, com o tempo, transforma pequenas quantias em verdadeiras fortunas. É o famoso efeito bola de neve, sabe? Juros rendendo sobre juros, de novo e de novo. E não tem exemplo melhor disso do que a história do testamento de Benjamin Franklin. Lá em 1791, ele deixou uma quantia relativamente pequena com uma instrução: que fosse investida por 200 anos. E o resultado, a gente pode ver aqui na linha do tempo. A mágica dos juros compostos transformou aquele dinheirinho em um valor que poderia chegar a bilhões. É uma prova incrível do poder da paciência e do tempo. E o mais legal é que existe um atalho mental para a gente ter uma ideia desse poder todo. A regra dos 70. É super simples. Basta dividir o número 70 pela taxa de juros anual para saber, mais ou menos, em quantos anos o investimento vai dobrar de valor. Por exemplo, com um retorno de 7% ao ano, o dinheiro dobra em uns 10 anos. Se o retorno for de 10%, dobra em só 7 anos. Uma ferramenta bem útil para ter na mão. Certo, já entendemos como lidar com o tempo. Mas finanças têm outro grande desafio: o futuro é incerto. E aí, como a gente lida com o risco? Vamos a outra situação: um cara ou coroa. Se der cara, R$ 1.000 no bolso. Se der coroa, R$ 1.000 a menos. 50% de chance para cada lado. A aposta parece justa, né? Mas a maioria das pessoas diria não obrigado. E essa recusa nos diz algo muito importante sobre a nossa relação com o risco. E o motivo está todo nesse conceito: aversão ao risco. Esse gráfico, que os economistas chamam de função de utilidade, mostra algo fascinante sobre nós. A dor de perder R$ 1.000 é muito, mas muito maior do que o prazer de ganhar os mesmos R$ 1.000. É só ver a curva. Conforme a riqueza aumenta, cada real a mais traz um pouquinho menos de satisfação. É por isso que a gente odeia perder bem mais do que a gente ama ganhar. Ok, então se a gente tem aversão ao risco, como nos proteger? As finanças nos oferecem basicamente 2 escudos. O primeiro é o seguro. Ele não impede que uma casa pegue fogo, por exemplo, mas ele espalha o risco desse incêndio entre milhares de pessoas, transformando um prejuízo enorme em um custo pequeno para cada um.
O segundo escudo é a diversificação, aquele velho e sábio conselho de não colocar todos os ovos na mesma cesta. E o perigo de não diversificar, de colocar todos os ovos numa cesta só, não é só teoria, não. O caso da Enron é um exemplo trágico e real. Milhares de funcionários não só perderam o emprego, como viram as economias de uma vida inteira evaporarem. Por quê? Porque a maior parte da aposentadoria deles estava investida nas ações da própria empresa. Uma aposta única que deu terrivelmente errado. Esse gráfico aqui mostra o poder da diversificação na prática. O eixo vertical é o risco. Repara como o risco total da carteira despenca à medida que a gente adiciona mais e mais ações. Sair de 1 para 20 ações, por exemplo, reduz o risco de uma forma brutal. Mas, e aqui está o ponto principal, repare que a linha nunca chega a zero. Existe um limite para o que a diversificação pode fazer por nós. Isso acontece porque existem basicamente dois tipos de risco. O risco específico da empresa, imagina que é um raio caindo num prédio só. Se alguém tem vários prédios em cidades diferentes, ou seja, se diversificou, essa pessoa está protegida. Agora, o risco de mercado é diferente. Ele é como um terremoto que atinge a cidade inteira. Aí não adianta ter um monte de prédios, todos vão tremer. Resumindo, a diversificação protege dos raios, mas dos terremotos aí não tem como escapar. E isso nos leva direto ao coração das finanças, ao dilema central, a escolha mais importante de todas, a troca entre risco e retorno. A história não mente, os dados são muito claros. Ativos mais arriscados, como ações, renderam, na média, muito mais do que ativos considerados seguros, como títulos do governo. Só que esse retorno maior veio com muito mais chacoalhões no caminho, ou seja, com mais risco. Em finanças, não tem almoço grátis. Para ter a chance de ganhar mais, é preciso aceitar o risco de perder mais também. Então, agora que a gente tem as ferramentas para lidar com o tempo e com o risco, podemos finalmente fazer a grande pergunta. Afinal de contas, o que determina o preço de uma ação? É um processo racional ou tem algo mais aí? E essa pergunta nos joga no meio do maior debate das finanças modernas, que tem duas visões totalmente opostas. De um lado, a análise fundamentalista, que defende que dá para estudar uma empresa a fundo, olhar os números e encontrar ações que o mercado não percebeu o valor, as famosas pechinchas. Do outro lado, a hipótese dos mercados eficientes, que diz que o mercado é tão rápido e inteligente que os preços já refletem toda a informação que existe. Ou seja, não existem pechinchas para serem achadas. E aí, qual dos lados parece ter mais razão? Bom, olha só para esse número, 75%. Em qualquer período de 15 anos, 3 em cada 4 gestores de fundos profissionais, gente que é paga para escolher as melhores ações, não conseguem ter um desempenho melhor do que um simples fundo de índice que só acompanha o mercado. Isso é um argumento bem forte a favor da ideia de que os mercados são, de fato, muito eficientes. Essa estatística toda reforça a ideia de que os preços das ações se movem no que os especialistas chamam de passeio aleatório. É como uma pessoa andando de olhos vendados. Como toda a informação que a gente conhece já está no preço, a única coisa que pode fazer ele mudar é uma notícia totalmente nova e imprevisível. Ou seja, tentar adivinhar para onde o mercado vai amanhã é praticamente impossível. Só que, se os mercados são essa máquina de lógica perfeita, como a gente explica as bolhas gigantes e os colapsos que a gente vê na história? A bolha da internet no começo dos anos 2000, a crise de 2008, e o que a gente faz com a tal da exuberância irracional ou com os espíritos animais que grandes economistas como John Maynard Keynes diziam ser o verdadeiro motor dos mercados. E isso tudo nos deixa com uma pergunta no final. O mercado financeiro é um relógio suíço, perfeitamente racional, calculando valores com uma precisão matemática? Ou ele é, na verdade, um espelho gigante que só reflete as nossas esperanças e medos coletivos? A verdade, como quase sempre, deve estar em algum lugar no meio. E é justamente essa briga entre a lógica fria dos números e a psicologia imprevisível das pessoas que faz das finanças um campo tão infinitamente fascinante.